Outro ataque de drone ucraniano mira a Crimeia. Confiante em sua capacidade de defender o território anexado, a Rússia ativa suas defesas aéreas, lançando desde mísseis até caças para interceptar os drones que se aproximam. Mas algo dá errado. Em vez de abater um drone, a Rússia atinge justamente a última coisa que gostaria de atingir: seu próprio caça. A Rússia tentou defender a Crimeia, mas acabou explodindo seu próprio caça Su-30 no céu. A incompetência militar russa se revela quando uma de suas principais aeronaves é destruída por suas próprias munições. Segundo reportagem de 17 de outubro do Kiev Independent, a Rússia tentou, sem sucesso, impedir ataque de drone ucraniano na Crimeia. No pânico de uma defesa claramente apressada, segundo o veículo, a Rússia enviou um de seus caças Su-30SM aos céus, apenas para acidentalmente derrubar o próprio avião. Em meio a todo esse caos, a afirmação vem de Dmytro Pletinchuk, que é o porta-voz da Marinha Ucraniana. O inimigo provavelmente derrubou seu próprio caça multifunção ao tentar repelir drones ucranianos com defesa aérea, disse Pletinchuk ao Kiev Independent. E isso não parece especulação infundada. A afirmação de Pletinchuk se baseia em uma transmissão de rádio interceptada que parece demonstrar exatamente o que aconteceu sobre a Crimeia. O canal oficial da Marinha Ucraniana, no Telegram, oferece mais informações, com uma postagem afirmando que a inteligência da Marinha Ucraniana recebeu interceptações de rádio sobre a ignição de 2 motores e a ejeção da tripulação da aeronave Su-30SM dos invasores russos, que estava realizando tarefas na parte noroeste da temporariamente ocupada República Autônoma da Crimeia. Não haveria motivo para uma ejeção ser realizada, especialmente durante um ataque ativo de drones ucranianos, a menos que o Su-30SM estivesse caindo. Só a Ucrânia sabe que não acertou o jato com drones ou mísseis. Se tivesse acontecido, a marinha do país quase certamente teria tornado isso público. Portanto, só restam 2 conclusões. Ou o Su-30SM teve falha técnica que forçou a ejeção da tripulação, deixando o avião cair. Ou, como diz a Marinha da Ucrânia, a Rússia pode ter atingido um de seus próprios caças. Provavelmente, ao usar defesa aérea contra Vantis, o inimigo abateu seu próprio caça multifunção. A postagem da Marinha da Ucrânia no Telegram afirma isso. Então, a Marinha da Ucrânia e seu porta-voz estão dizendo a mesma coisa. Este é um evento humilhante para a Rússia. Mas a Rússia conseguiu repelir o ataque de drones da Ucrânia, apesar de perder um Su-30SM por fogo amigo, certo? Não, segundo Pletinchuk, conforme afirmou ao Euromaidan Press. Os russos vão ter menos combustível porque outro depósito de óleo pegou fogo hoje. Esperamos que nossas operações na Crimeia continuem nesse ritmo se os russos tiverem menos combustível e um depósito de óleo na Crimeia estiver pegando fogo. Isso mostra que a Ucrânia obteve acertos diretos com drones. A Rússia estava tão focada em atacar suas próprias aeronaves que não conseguiu atingir as munições inimigas ameaçadoras. O sucesso da Ucrânia é confirmado por 2 fontes. A primeira é o canal Crimean Wind, no Telegram, conhecido por notícias de última hora e provas dos ataques bem-sucedidos na Crimeia. O canal divulgou imagem e mapa que indicam que drones ucranianos atingiram o aeródromo de Govardskoye e uma refinaria próxima. O mapa exibe as posições do depósito de petróleo danificado e do aeródromo, informa o Crimean Wind ao compartilhar uma das imagens. A foto mostra 2 colunas de fumaça. A da direita é do depósito de petróleo em chamas. Diz o canal sobre foto que mostra fumaça de 2 fontes. Sobre a segunda fonte, as forças de operações especiais da Ucrânia já divulgam seu ataque bem-sucedido ao mundo. Na noite de 17 de outubro, unidades das Forças de Operações Especiais usaram drones de ataque para atingir vários alvos inimigos no território temporariamente ocupado da República Autônoma da Crimeia. Forças de Operações Especiais relataram em seu canal no Telegram. Ações bem-sucedidas das Forças de Operações Especiais da Ucrânia destruíram um depósito de petróleo em Govardskoye e uma FDKU da fábrica Govardskoye, em Kyaner, distrito de Sakski. Agora, esse depósito parece estar em chamas. Aqui ocorre uma dupla humilhação para Vladimir Putin e para as forças russas dedicadas à defesa da Crimeia.
A Rússia conseguiu derrubar um de seus próprios jatos ao defender a Crimeia, anexada contra drones ucranianos. Mas também falhou em impedir que todos esses drones atingissem seus alvos. Como de costume, o Ministério da Defesa russo ainda não se pronunciou sobre o destino do Su-30SM abatido. Em vez disso, o país prefere focar no que acredita ter conseguido ao se defender do ataque da Ucrânia. Como observa o Moscow Times em sua reportagem sobre a Rússia ter abatido um dos seus próprios caças. O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou nada além dos projéteis que suas defesas aéreas conseguiram neutralizar. Durante a noite de 17 de outubro, o Ministério afirma que as defesas aéreas da Rússia conseguiram destruir 61 drones ucranianos, incluindo 38 que estavam sobrevoando o Mar Negro e a Crimeia. Pode-se supor que o próprio caça da Rússia não foi incluído nesses 38. No entanto, não seria surpreendente se a Rússia adicionasse o caça apenas para aumentar os números. No fim, isso não importa. A Rússia pode dizer que derrubou quantos drones quiser. Mas isso não muda que a Ucrânia atingiu seu alvo e, indiretamente, derrubou um Su-30SM pela incompetência russa. O que a Rússia perdeu agora na Crimeia? O Su-30 é amplamente considerado um dos melhores caças que a Rússia tem em seu arsenal, pelo menos pela própria Rússia. Em agosto de 2021, poucos meses antes de Vladimir Putin invadir a Ucrânia, a revista Military Watch disse que o primeiro Su-30 voou em dezembro de 1989, apenas alguns anos antes do colapso da União Soviética. Isso faz dele um caça da era da Guerra Fria. Uma afirmação reforçada pelo fato de que o Su-30 começou a ser desenvolvido em 1986 e originalmente seria construído como mais uma variante do programa Su-27 da Rússia. Segundo a revista Military Watch, o Su-30 é hoje o derivado do Su-27 mais utilizado no mundo e ainda está em produção para as Forças Armadas Russas e exportação. O veículo de imprensa destaca que, antes da guerra na Ucrânia, a Força Aérea da Rússia tinha cerca de 135 desses caças, preferindo o Su-30 e suas variantes pelo baixo custo de manutenção, e ao fato de que eles mantiveram muitas das capacidades do Su-27 no qual foram baseados. Dos 135 Su-30S na Força Aérea Russa, cerca de 95 são Su-30SM que a Rússia acabou de abater. Outros 22 desses caças são empregados pela Marinha Russa, o que deixa claro a estima que a Rússia tem por esse jato em particular. A Rússia valoriza esse caça por um motivo: acabou de abatê-lo. Apesar do Su-35, o Su-30SM segue entre os melhores caças russos. Caça multifunção para 2 tripulantes. O Su-30SM voa a uma velocidade máxima de cerca de Mach 1,75 ou aproximadamente 2.170 km/h em alta altitude, sob condições ideais. O jato possui vários sensores, como o Optical Locator System, 30 Infrared Search and Track com telêmetro a laser para guiar armas, e o receptor de alerta de radar L-175, 5 Kibane 10-5. Isso tem um propósito defensivo. O armamento do Su-30SM confirma sua fama de caça multifunção. Ele pode disparar várias munições guiadas, incluindo múltiplas versões dos mísseis AR-AR, 10 AR-AR, 11 AR-Solo, 14 AR-Solo, 17 AR-Solo, 18 da Rússia. Bombas-bomba de aviação de fragmentação e Força Aérea Brasileira também podem ser carregadas no jato, o que mostra que a Rússia também pode usar seu Su-30SM para lançar as infames bombas planadoras que vêm sendo usadas para atacar cidades ucranianas. Essas bombas planadoras são basicamente bombas russas, Força Aérea Brasileira, e bomba de aviação de fragmentação equipadas com kits especiais de asas e sistemas básicos de navegação por satélite, o que aumenta o alcance das bombas burras e permite que a Rússia as lance sem precisar estar diretamente sobre o alvo. A ideia é garantir que o jato que lança a bomba planadora tenha risco mínimo de ser abatido. Isso não significa muita coisa quando a própria Rússia está fazendo o trabalho difícil de abater o Su-30SM da Ucrânia. Foram citadas apenas algumas munições e bombas guiadas que o Su-30SM pode lançar, pois há muitas outras.
O Su-30SM tem diversas características que o diferenciam dos modelos mais antigos do Su-30 russo. Entre elas está o radar EIO-11 MBARS, segundo a revista Military Watch. Esse radar tem um alcance máximo de detecção de 400 km, além de um visor de cabeça de ângulo amplo. Ironia: um novo sistema permite ao piloto do Su-30SM identificar amigos e inimigos. Talvez os operadores de defesa aérea da Rússia pudessem ter usado esse radar na noite de 17 de outubro. A imprensa Euromaidan acrescenta aos motivos pelos quais um Su-30SM provavelmente é o último caça que a Rússia gostaria de perder, especialmente pelo próprio fogo amigo. O veículo observa que a Rússia usa esses caças extensivamente para disparar mísseis anti-radiação KH-31P e KH-58, que são projetados especificamente para enfraquecer as defesas aéreas de um país. A ideia é que mísseis anti-radiação visam qualquer fonte de frequência de rádio, como sistemas de radar. Os mísseis destroem o sistema, abrindo caminho para que outras munições causem danos em outros locais. A versatilidade do Su-30SM fica evidente novamente com um desses jatos abatido na Crimeia. Ataques aéreos futuros da Rússia a partir da península podem ser menos eficazes sem o jato que lança mísseis anti-radiação. E o custo? Segundo a Euromaidan Press, cada Su-30SM custa $50 milhões à Rússia. A revista Military Watch, Tempers Lack, aponta que o Su-30SM provavelmente custou ao Ministério da Defesa russo cerca de $12 milhões, o que sugere que o valor de $50 milhões é o preço pelo qual a Rússia vende o jato. De qualquer forma, são milhões de dólares que a Rússia não gostaria de ver indo pelos ares nem nos melhores momentos, muito menos como resultado de uma falha em suas defesas aéreas. Isso também levou a Rússia a gastar com munições para derrubar seu próprio jato, além de outros custos. A perda de um Su-30SM será dolorosa para a Rússia, que enfrenta dificuldades para aumentar a produção de caças por falta de componentes e mão de obra. Segundo a Newsweek, em 3 de julho, a escassez de mão de obra qualificada e de componentes afetou gravemente a capacidade da Rússia de fabricar novos aviões de guerra. Normalmente, isso seria um caso de como a combinação das sanções aéreas da Ucrânia e das sanções tradicionais do Ocidente está dando resultado. Desta vez, a Rússia impôs sua própria sanção aérea sem querer, para destruir um caça multifunção essencial que dificilmente será substituído. Isso não impede a Rússia de enviar outro Su-30SM para a Crimeia. Isso indica que a Rússia não consegue repor os caças destruídos ao longo do tempo. Apesar de ser humilhante para a Rússia e Putin, isso deve ser apenas um caso isolado. Com certeza, a Rússia não tornou isso um hábito, destruindo seu próprio povo e equipamento com incidentes de fogo amigo que poderiam ter sido evitados. Esse não é o caso de forma alguma. À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima do final do seu 4º ano, ficou claro que a Rússia tem certa tendência a atingir a si mesma em vez do inimigo. Esse padrão aparece em todas as áreas da guerra, inclusive no nível básico da infantaria. E às vezes o fogo amigo acontece porque os soldados russos simplesmente não aguentam as condições em que seu exército os coloca. Ao menos foi o que ocorreu com um recruta russo na base militar de Narofominsk, em Moscou. Em 17 de outubro, a mídia estatal russa informou que o recruta atirou e matou um dos soldados contratados da Rússia, antes de tirar a própria vida. O Kyiv Independent informa que o Distrito Militar de Moscou diz que o soldado descumpriu regras no uso de armas de fogo, causando as mortes. Essa é uma forma de dizer: um soldado russo atirou fatalmente em outro soldado russo antes de virar a arma contra si mesmo. Este caso de fogo amigo parece ter ocorrido porque um soldado russo cedeu à pressão do trabalho. Existem muitos outros casos semelhantes ao ocorrido com o Su-30SM sobre a Crimeia em 17 de outubro. Bombas, por exemplo, parecem ser uma das armas favoritas da Rússia para usar contra si mesma. Em janeiro de 2024, a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, noticiou que a Rússia confirmou ter bombardeado acidentalmente uma de suas próprias aldeias no sul de Voronezh, durante um grande ataque aéreo destinado à Ucrânia. A Rússia conseguiu causar muitos danos, atingindo a si mesma, desta vez danificando 6 prédios na vila de Petropavlovka,
embora pelo menos tenha conseguido não matar nenhum de seus próprios civis. É o que afirma o relatório da Rússia. Um ano depois, houve novo relato de que a Rússia bombardeou a si mesma. Segundo o Kyiv Independent, a Rússia teria lançado uma de suas bombas inteligentes em uma vila na região de Belgorod. Essas bombas inteligentes usam as mesmas ogivas FEB que foram mencionadas anteriormente e que o Su-30SM pode lançar. Só que elas estão equipadas com um módulo de navegação que deveria garantir que atingissem seus alvos. A bomba de Belgorod não fez isso. Foi mais um exemplo da Rússia atingindo a própria Rússia, embora a bomba não tenha explodido ao impactar. Em seu relatório, o Kyiv Independent também revela que a Rússia conseguiu atingir a si mesma com 165 de suas próprias bombas, Força Aérea Brasileira, somente em 2024. E também já havia se atingido com 13 dessas bombas. Até 26 de janeiro de 2025, isso equivale a um ataque a cada 2 dias, o que sugere que há um problema com o arsenal russo. Segundo o relatório do Washington Post, as bombas guiadas da Rússia podem estar falhando tecnicamente. Isso fez com que caíssem bem antes de cruzar a fronteira Rússia-Ucrânia. O Outlook cita Ruslan Leviev, especialista militar de um grupo de inteligência de conflitos, que afirmou em uma atualização de 2024 no YouTube que parte das bombas russas é defeituosa. Acreditamos que os lançamentos acidentais ocorrem pela baixa confiabilidade desses kits, o que não parece preocupar a Força Aérea. Aliás, como citado antes, até 26 de janeiro, a Rússia já havia sido atingida por 13 de suas próprias bombas. No fim de julho, esse número chegou a 100, muitos atingindo áreas civis e alguns próximos a escolas. Um vídeo anterior falou dessa estatística, então confira para saber mais sobre as falhas das bombas russas. Diante disso, não surpreende que a Rússia tenha abatido um de seus próprios Su-30SMs. Certamente, ela já tem um histórico de atingir a si mesma. Mas, para finalizar, mais um pouco de sal esfregado na ferida. Não são apenas soldados de infantaria insanos ou bombas desorientadas que estão levando aos muitos casos de fogo amigo da Rússia. Às vezes, a Rússia simplesmente faz o que parece ter feito em 17 de outubro e destrói uma de suas próprias aeronaves. Há vários exemplos. Em abril de 2024, o novo Voz da Ucrânia disse que a Rússia perdeu pelo menos 13 aeronaves por fogo amigo em pouco mais de 2 anos de guerra com a Ucrânia. Ela comenta as descobertas do veículo russo, o Insider, que diz basear suas conclusões em fontes russas, inclusive veículos estatais. Este é o mais próximo de uma confirmação definitiva de que esses incidentes realmente ocorreram. As perdas da Rússia chegaram a 4 de seus Su-35, 3 de seus Su-30 e 4. 2 aviões de alerta e controle antecipado, A-50U, e um de cada dos seguintes, o caça Su-27, o helicóptero de transporte, Mi-8 e o helicóptero Mil-24. Há relatos com números diferentes, mas a dimensão das perdas segue a mesma. Lembre-se, esses 13 foram relatados pela mídia russa, mas pode haver mais. Em dezembro de 2024, ao menos uma aeronave extra foi incluída na lista. Dessa vez, foi um helicóptero Ka-52, relatou o Defense Blog na época. Essa informação foi revelada pelo canal pró-guerra russo no Telegram, Fighter Bomber, que disse: preliminarmente, nosso sistema de defesa aérea, ao relatar a perda do Ka-52, quanto a 2025 Su-30SM na Crimeia, nem é o primeiro dos próprios caças que a Rússia derrubou. Em junho, o Kyiv Post relatou que a Rússia acidentalmente destruiu um de seus Su-25 perto de Solidar. O Fighter Bomber novamente noticiou o incidente. O mesmo canal do Telegram também divulgou um vídeo do suposto ocorrido. As imagens mostram 2 Su-25 voando juntos até que, de repente, um dispara um míssil no outro. O jato explode em chamas antes de cair. Segundo o Fighter Bomber, o piloto saiu do incidente apenas com um braço quebrado. Engraçado, o Fighter Bomber concluiu sua postagem, afirmando que os ucranianos vão responder por isso. Como a Rússia derrubou seu próprio caça. Não dá para culpar a Ucrânia por isso. Com a recente queda do Su-30SM, a Rússia pode dizer que agiu devido a um ataque de drone ucraniano. Um Su-25 russo atirando em outro mostra mais o fraco treinamento dos pilotos russos.
Parece que a Rússia está perdendo o controle de suas forças armadas. Incidentes de fogo amigo ocorrem, mas não nessa proporção e com equipamentos tão caros. Em qualquer outro país, 17 de outubro seria um incidente isolado amplamente noticiado pela imprensa mundial, como vimos. Derrubar um Su-30 SM próprio é apenas mais um dia comum para as forças armadas russas, que sempre acham novos patamares para afundar. O controle de Putin sobre a Crimeia e a capacidade de suas forças armadas de proteger as defesas aéreas parecem enfraquecer diariamente. Além da refinaria, a Ucrânia atacou em 17 de outubro. Uma grande bola de fogo apareceu recentemente na Crimeia após a Ucrânia incendiar um depósito de petróleo. A Ucrânia já atingiu esse depósito antes, como você verá em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos erros da Rússia.